Sejam muito bem-vindos ao Unipod, patrocinado pelos nossos parceiros Grupo R1 e Sheraton São Paulo WTC Hotel. Aproveitamos esse momento para deixar um agradecimento especial ao Rafael Cesseri, CEO do Grupo R1, e ao Fernando Gnatto, diretor-geral do Sheraton. O Unipod é um programa de conteúdo criado para capacitar gestores associados a Unidestinos. Aqui a gente fala de temas importantes com consistência, credibilidade e muita experiência. E nos próximos episódios, quem vai conduzir o programa é a nossa consultora técnica Roselaine Dantas da Aquarius Consult. Ela acompanha a Unidestinos desde a sua criação, inclusive já fez parte da diretoria e atua fortemente na consultoria de planejamento e projetos de marketing de destinos. Rose, é uma satisfação enorme ter você conosco nos próximos episódios. A bola é com você! Hoje, no Unipod, vamos além do palco e dos holofotes para falar sobre a estrutura de base que sustenta os grandes eventos no Brasil, a união, a qualificação e a estrutura que fortalece os destinos e constrói um turismo de eventos mais sólido e competitivo no Brasil. Keila, quem é o nosso convidado de hoje? Claro, eu tenho uma satisfação enorme de apresentá-lo. Nosso bate-papo de hoje é com o atual presidente do Sindiprom, Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras e Congressos e Eventos do Estado de São Paulo, senhor Armando de Campos Melo. Senhor Armando, seja muito bem-vindo ao Unipod. Obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação a gente falar no que a integração dos sindicatos com os conventions pode oferecer para os mercados e para os destinos. Então vamos começar? Senhor Armando, quando a gente fala em evento bem feito, qual é o papel estruturante do Sindiprom nesse cenário? Bem, a função do sindicato, elas são uma retaguarda da qualificação, da certificação e da estrutura dos trabalhadores e dos empresários, estabelecendo regras de convivência entre o laboral e o patronal. O que a gente quer dizer com isso? As necessidades de mercado têm que ser supridas por uma entidade que possa certificar e avalizar essa certificação, criando a mão de obra qualificada para o setor. Muito bem. Quais são as frentes estruturantes do Sindiprom, em termos de legislação, normatização? Bom, a gente tem uma função fundamental que é estabelecer a Convenção Coletiva de Trabalho. A nossa está acabando hoje. Olha só. E para o mês de fevereiro, onde a gente decide, numa negociação com o Sindicato Laboral do Estado, o que vai ser a remuneração dos colaboradores, o que são quantificar o que os apoios que eles têm, um ticket de refeição e um salário piso. Toda categoria normalmente tem um salário piso que menos do que aquilo não pode ser remuneração dos colaboradores. Afora isso, a gente tem toda a parte de certificação do treinamento e da qualificação profissional. Então, eu diria que esses são os dois fatores que levam o sindicato a ter uma atividade muito forte durante todo o ano. O Sindiprom, por exemplo, na época da pandemia, foi o primeiro sindicato do Brasil que se projetou, se preparou em realizar o acordo entre diminuição de salário e diminuição de jornada. Isso para um setor que chama eventos, que é eventual, foi muito importante, porque deu um mínimo de possibilidade de sobrevivência das empresas e dos seus colaboradores. Como que a convenção coletiva e as normas técnicas impactam diretamente na qualidade e na segurança do trabalho? Essa pergunta é ótima. Vamos lá. Para você ter um destino competitivo, você precisa ter uma base de empresas prestadoras de serviço, ter uma estrutura, e por isso que eu gosto muito de convention como ferramenta moderna. O convention congrega os ativos reais, quem está trabalhando no mercado e quem está estruturando o receptivo e a forma de receber esses visitantes para eventos, para lazer, para qualquer coisa. Só que essa cadeia produtiva ela tem que estar estruturada.
E esse é o papel do sindicato, estabelecer nomenclaturas, regras de convivência e fazer a formação técnica. Certo. Pensando nisso, na sua visão, o que muda para um destino quando a cadeia local opera com regras, orientadas por normas e com a equipe aí dessa cadeia produtiva qualificada? Eu acho que é muito importante que os sindicatos e os conventions tenham acordos de participação mútua, de acordos de cooperação mútua. Por quê? Porque os eventos, eles são itinerantes, eles passeiam de um destino para outro. E se o dono do evento, né, muda de destino, se ele encontrar uma base estruturada com alguma coisa que seja comum, que são as políticas dos sindicatos, ele tem muito mais chance de sucesso. Ele não é uma aventura, não é um risco, ele já pega uma base que o receptivo está organizado, que as empresas do local estão estruturadas dentro de certas regras comuns. Então, eu acho que esses acordos de cooperação mútua, que a gente tem aí em mais de 10 estados, sindicatos, a gente acabou de fazer com o Convention de São Paulo esse acordo e a gente vai agora multiplicar, encaminhar esse acordo para os conventions através da Unidestino, saber quem dos destinos, são 50, né, Keila? 52. 52, que eles queiram se integrar dessa forma, onde a gente tem sindicato também. Nós temos um Fórum Nacional dos Sindicatos, que não é uma estrutura com CNPJ, mas é uma estrutura que eu acho leve e inteligente, que é apertou sapato, vamos sentar, reunir e partir para a solução. Não precisa ter estrutura, sede, pagar telefone, nada. A gente se reúne e enfrenta a questão que está por vir. Nós vamos ter muitas questões agora da reestruturação das empresas com a reforma tributária, mas, de toda forma, em termos de turismo, esses acordos de cooperação vão ser importantes para a gente estabelecer um padrão de qualidade, que é o que o turista quer, ser bem recebido. E o Sidpron, senhor Armando, eles são seccionais, né? Eles são estaduais. Estaduais. A base sindical é assim, você pode ter um sindicato municipal, depois ele pode ser, tem uma escadinha aí, intermunicipal, depois ele pode ser estadual e ele pode ter um sindicato nacional. Faz muitos anos que o Ministério do Trabalho não autoriza sindicatos nacionais. Então, eles preferem a estrutura do estadual, que aí você se reúne numa federação estadual de diversos sindicatos, de diversos segmentos, que aí vão para um outro degrauzinho, que é a Confederação Nacional. Perfeito. Temos uma escadinha, um step by step aí. Aí, falando já sobre essa representatividade nacional, na sua visão, como você acha que os destinos brasileiros podem aproveitar, na verdade, acho que a palavra mais adequada é se apropriar dessa parceria, desse exemplo que vocês estão fazendo aqui com o Visite São Paulo, nesses outros destinos onde a gente tem sindicatos correlatos visando a qualificação desses mercados? Eu entendo que essa união ela tem interesses comuns. Os sindicatos representam empresas que têm que trabalhar, operar, ter lucro, etc. E os conventions bureau é uma reunião de empresas. O que eu acho bacana nos conventions bureau é que são empresas dedicadas àquela atividade. Então, um não tem muita inveja do outro, se ganhou mais ou ganhou menos. Eles sabem que é um grande conjunto de atores para realizar uma tarefa. É diferente, por exemplo, você pegar um conselho de turismo e tal, que um cara fala assim, mas o hotel ganha muito mais do que eu vendo pipoca. Não, você tem que ganhar a pipoca boa que você fizer para o público que for te visitar. E o hotel tem um equipamento, um investimento diferente. Claro que o valor dele tem mais. Essa solução já foi obtida nos conventions. Os conventions têm um equilíbrio dos seus atores. E o sindicato faz, do outro lado, o suporte para que essas coisas aconteçam com legislação adequada, defendendo o setor da atividade econômica, que é a prestação de serviços
Agora vai mudar tudo, né? Mas antes tinha ISS, Sim, a taxas reforma municipais. tributária, né? Agora, você me perguntar o que você sabe, não sei. Tudo que eu sei é que eu não sei. Tá E vamos certo. esperar que venham vindo, são alguns anos de processo. Acho que o setor de serviço não ficou bem na legislação, porque ele não tem insumos a serem descontados, e vamos ver se a gente vai conseguir equilibrar essa atividade com a mão de obra, que nós trabalhamos com gente, né? Nossa Sim, mercadoria é gente, né? exato. E a nossa mão de obra é extensiva. Então, eu acho que... Eu já vi hoje até no jornal uma possibilidade de desoneração da folha. Isso vai ser fundamental e os sindicatos vão ter que ser ativos nisso e ativistas nesses procedimentos junto aos governos. Com uma diferença ainda, aquele é que a gente vai ter agora também um imposto estadual, que não tinha. Então, a gente vai ter que ter uma relação com a Assembleia Legislativa, explicar para os deputados, senhores deputados estaduais, o que é o nosso negócio. Eu acho que o turismo, durante a pandemia, com o PERSE, eles conseguiu se posicionar. E o papel forte foi exatamente dos destinos, né? Quer dizer, os destinos se apresentaram muito bem para os deputados, então não dá para dizer que alguém desconhece turismo, desconhece destino, etc. Foi um problema bom, né, senhor Armando? Eu diria que foi muito sofrido. É. Eu preferia sofrer menos. Eu achei que o tempo de gestação foi de elefante. Sim, com demorou certeza. muito tempo. Mas muitas coisas aconteceram. Interessante, a necessidade gerou um aceleramento das tecnologias nos eventos. A gente passou a usar mais a tecnologia de uma forma mais focada em eventos, né? A gente era um periférico de tecnologia. Hoje, numa feira, você tem apps, aplicativos, que se você chegar na feira, não for no stand e tal, o cara liga para você e falou, fulano, você está na feira comigo e não veio aqui. Não, você nem marcou, mas ele já está sabendo que você chegou. É. E a gente tem aqui atrás de mim um gráfico, eu não sei se ele está muito visível para todo mundo. Mas se o senhor quiser explicar, senhor Armando, se o senhor quiser quem virar para sabe explicar, seja fica à oportuno vontade. a gente explicar. Aqui chama-se ondas multiplicadoras. Nós procuramos mostrar aqui o que é importante para uma cidade a atividade de eventos. Principalmente, aqui a gente fez um foco em feira comercial, que são as atividades de maior volume, né? Você tem um congresso grande, é um congresso de 1.000 pessoas. Uhum. Uma feira grande é 100.000 pessoas. Então, essa desproporcionalidade para a rede hoteleira, para a gastronomia, para o transporte, muda de figura o volume. Então, a gente vai ver que nas ondas multiplicadoras, a gente pode sair da periferia, que são empregos diretos e indiretos, empregos na ponta, empregos. Por quê? Nossa mão de obra é extensiva, o prestador de serviço usa mão de obra expressiva. E a gente participa, se pudesse ser isso aqui uma conta satélite de turismo, eu acho que estava tudo aí representado. Você mexe com a indústria, as feiras são industriais ou de serviço, você mexe com tecnologia, e por atrás disso tem logística e transporte, serviços, equipamentos. Aí você faz uma feira em que acontece uma reunião, vamos trazer essa empresa para o Brasil, não tem ainda, uma empresa de fora, faz uma joint venture, que é uma atividade comercial. No que diz respeito ao destino, ele tem funções que todos os destinos têm que oferecer para realizar um evento, que é a parte física. Então, é a infraestrutura, o local do evento, sim, logística, segurança, limpeza, alimentação, montagem, decoração, no fim que vira o quê? Emprego. É isso. E essa relação é que o sindicato ajuda os Se aproxima só mais um pouquinho do microfone, senhor. Ficou longe. Então, desculpe. Realmente essa ilustração aí das ondas multiplicadoras é muito esclarecedora. Tenho certeza que vai contribuir muito com a compreensão e a percepção do impacto que a atividade gera.
E já vamos adotar, se o senhor permitir aí, nós já vamos começar a usar essa ilustração Essa imagem aí. ficou Isso. perfeita Elas para são ondas explicar. multiplicadoras e elas têm que se multiplicar a prática e o conhecimento delas, tá certo? Ela tem que disseminar, porque é uma leitura do mercado que vai facilitar as operações, o entendimento de como tem que ser as operações. Foi brilhante esse desenho que o senhor fez, Esse né? foi o Jorge Alves de Souza, que foi presidente do sindicato comigo. A gente tinha que fazer uma apresentação por uma questão do imposto municipal, que era o ISS. Tínhamos que explicar para o setor de finanças da prefeitura como é que era o nosso negócio, o que a gente representa. A nossa conta satélite é muito maior do que a nossa, mas é nossa, claro. Sim. Então Com é isso que a certeza. gente tinha que mostrar. Aí pegando o gancho do que o senhor compartilhou, a gente sabe, né, que é sempre um desafio, e esse ainda continua sendo um desafio. Acho que a gente avançou muito, como é apontado, com relação ao PERSE, toda essa questão aí no pós-pandemia, onde teve-se a oportunidade de poder mostrar um pouco mais, né, o tamanho que é esse mercado e tudo mais. Então, assim, uma tarefa aí de casa, de um dos trabalhos aí atuais que estamos realizando, a gente atualizou os dados e, assim, no ano de 2025, o turismo nacional ele teve um impacto de 7,9 bilhões de dólares na economia brasileira. Só o turismo doméstico, a gente teve um faturamento, se são dados da CNC Fecomércio São Paulo, a gente teve um faturamento de 22,8 bilhões. Então, a gente está falando de um volume de geração de riqueza muito expressivo. E muito difícil mesmo de mostrar, uma vez porque ele é realmente muito compartilhado, muito distribuído. Então, além do potencial de grande geração de riqueza, o turismo é uma atividade que, como ele é multifacetado, ele tem a capacidade de distribuir essa riqueza, né? Então, isso é muito importante. Então, Só queria pegar uma carona que você falou, que é muito importante. A atividade turística nos destinos, ela é a melhor distribuidora de renda que possa existir. Porque você vai pegar, que eu brinquei com a história do pipoqueiro, o vendedor ambulante, o vendedor de sorvete, eles participam da economia de uma forma efetiva e têm receita. isso. E com isso, tendo receita, ele está participando e está levando provento. Eu acho que o turismo nos destinos, principalmente nos destinos mais de lazer e de mais área de congressos e reuniões corporativas, ele é o principal, acho que, quem sabe, a atividade que mais distribui a renda diretamente. Mais democrático, podemos até usar essa palavra. Mais democrático. Tá certo. E pegando um gancho aqui, com relação a todo esse potencial, a questão da qualificação, né? Eu acho que retomar um pouquinho disso que o senhor apontou, que também é um dos pilares ali de atividade do Sindiprom. Hoje, a gente sabe que a qualificação já há muito tempo deixou de ser um diferencial, né? Competitivo. Como é que isso significa na prática para quem realiza evento? Essa questão de esse destino é mais qualificado do que esse, como é que essa percepção se dá? Tem dois níveis aí que foi muito importante essa colocação. Você tem um nível das exigências oficiais de certificações para, por exemplo, trabalho em altura. Você vai montar um evento, uma cenografia, um pavilhão, ou um evento ao ar livre, você vai montar aquele aparato todo, você vai ter lá os equipamentos para trabalho em altura. Este profissional tem que estar certificado, tem que ter um exame médico em dia, então ele tem que ter uma validade para que ele possa exercer aquela atividade. Certo. Você tem, por exemplo, elétrica. Elétrica, você tem também que ter uma certificação para você poder operar a eletricidade. Então, são diversas NRs que tem aí, que fazem parte das normas brasileiras de atividades, que elas têm que ser cumpridas com uma leitura específica para eventos. Certo. E isso é importante. Tem os parceiros, que são as letras S, que fazem isso muito bem, e os sindicatos, como representantes do Ministério do Trabalho, que você tem uma carta sindical que te autoriza a representar
o Ministério, no aspecto patronal e o laboral, você tem que fazer com que isso seja, vamos usar aqui uma palavrinha boa, praticado de forma responsável. Tá? Então, ele tem que ter essas certificações para o destino oferecer um trabalho seguro e de qualidade. É a história do japonês, fazer certo da primeira vez. Né? Se não tiver que refazer, evento não tem tempo a perder, né? Porque ele parte do lado negativo. Eu tenho o dia da abertura. Tudo que acontece antes não tem importância, tem que estar pronto na hora marcada para a abertura. Então, você precisa ter gente boa trabalhando. Eu diria que a mão de obra brasileira é muito qualificada. Eu acho que a gente faz estandes com muita qualidade, com muita criatividade, com muita cor. Quem sabe a gente não tenha todos os insumos eletrônicos num volume nacional, mas a gente faz coisas muito boas aqui. A turma que trabalha é muito boa, muito dedicada, trabalha em horários alternativos. Nós todos aqui de eventos trabalhamos. Não tem hora para quem trabalha em eventos, né, Não. Sr. Armando? É a hora da entrega. Exatamente. Você não sabe a que hora você vai para casa, mas a hora da entrega tem. É isso aí. E ainda falando sobre essa parte da qualificação, não tem como a gente não falar sobre sustentabilidade, né? O Sindiprom também tem alguma iniciativa linkada à sustentabilidade, como um selo verde, alguma coisa nesse sentido que eu Você andou lendo meu site, né? Então, ela estudou direitinho, viu, Sr. Armando? Lição de casa perfeita. O Sindiprom de São Paulo, ele acaba de obter um selo internacional de Eu Preservo. E qual é o objetivo de um sindicato ter feito isso? O sindicato tem que ser um disseminador de conceitos. A gente tem que fazer uma leitura do que o mercado quer e oferecer isso ao mercado. Então, o sindicato fez, já ganhei o meu selo, vamos fazer aí depois uma divulgação. O Eu Preservo é uma marca que estará do lado do logotipo do Sindiprom a partir desse mês que vem. E nosso conceito é: vamos difundir isso e convidar as empresas associadas e o mercado, porque a gente tem duas coisas num sindicato. Você tem sócios e categoria profissional. Tá. Então, se eu disser para você que eu tenho 200 sócios que fazem o sindicato existir, sustentam, mas eu tenho 7.000 contribuintes, que é o aniversário. Para vocês terem uma ideia do que foi a pandemia, nós tínhamos 14.600 empresas no estado, hoje são 7.200. Que a gente consegue ler. Pode ser que tenha muita coisa que não tem mais empresa, porque não deu certo estruturalmente, a firma não foi bem, qualquer coisa assim. E esse conceito, eu acho que vai ajudar muito as empresas a encontrar o mercado de trabalho com os parceiros que queiram a preservação, o ESG. Então, acho que vai de encontro, o mercado está pedindo, então vamos oferecer, o sindicato está oferecendo para o mercado, não vai ser só para os nossos sócios. Para a categoria toda, a gente vai oferecer essa possibilidade de integrar esse processo, é uma certificação internacional, o custo é ultra razoável, para ele até numa concorrência pública, isto dará valor a ele, sim, porque ele tem essa preocupação com resíduo, com material reciclado, etc. Esses conceitos hoje, eu acho que fazem parte da nossa vida atualmente. Não dá para dizer, não vou fazer isso, é moda. Não. Hoje, algumas coisas, não vou dizer todas, mas algumas coisas já estão integradas na nossa vida normal. Vou dar um exemplo besta, mas que é assim. Ninguém queria usar cinto, né? E hoje todo mundo usa o cinto, né? É verdade. Então é por aí. A sustentabilidade já deixou de ser moda, uma coisa que eu brinco, né? O marketing fake, para se tornar realmente parte do processo, né? Da gente, né? Exatamente. Como ser humano. Né? E obviamente que dentro do nosso mercado é um diferencial competitivo, sim,
Primeiro, por conta realmente da preservação do nosso insumo, que é o destino, né? Eu costumo dizer, a gente tem que pensar que o nosso produto primeiro é o destino. Então, a preservação, ela tem que estar sine qua non, né? Por isso que destinos que têm um perfil muito forte na questão da natureza, né? A vocação natural muito forte, a questão da capacidade de carga que nós estávamos conversando anteriormente é fundamental. E então, essas práticas, elas foram expandidas para o setor de eventos também, e obviamente que está sendo um diferencial competitivo na hora da seleção e da contratação dessas empresas, né? O que eu acho é que a gente tem que tomar cuidado para não comparar destinos e suas características. Sim. Que você pode ser sustentável como meta e você está indo em busca de, e não deve ser comparado com alguém que já atingiu. Sim. Eu acho que quem já atingiu, parabéns, mas isso aqui está no processo de. Ele é tão sustentável quanto e ele deve entrar na competição para e passo. Perfeito. Mas eu acho que é um processo que a gente tem que construir em todos os destinos e que todos eles se dediquem a obter uma qualificação para dizer: sou sustentável, estou dedicado, resolvi esse problema que eu tinha, ou não resolvi, mas estou num processo. Sim. E aí, em consequência, vem a certificação, né, Sr. Armando? Eu acho que sim, porque é aquela história, né? Eu tenho uma briga com o meu médico da diabetes, que ele fala assim, não, agora é 90. Eu falei, não, mas faz 25 anos que é 100, eu vou me manter no 100. Entendeu? Não dá para mudar. A gente tem que ir obtendo as coisas, mas também não precisamos radicalizar, né? Tá certo. Agora a gente já caminhando meio que para um fechamento, para a gente fechar aqui com os principais aprendizados práticos aqui desse nosso bate-papo. Na sua opinião, quais são as 3 prioridades mais urgentes para a gente elevar o padrão técnico e institucional dos eventos no Brasil nesses próximos 2 anos aí? Qual seria a sua sugestão? E é um problema muito grave, é a mão de obra. Hoje a gente mudou o perfil do trabalhador. Então, você tinha, na minha geração, que são os dinossauros, a gente tinha um objetivo de estabelecer numa empresa, fazer uma carreira e ficar vendo, galgar os postos e tal. Hoje, até pela formação, pelo tipo de escola, pelo tipo de conhecimento que é passado, a forma do conhecimento ser passado, as pessoas não têm essa preocupação. Elas querem exercer uma atividade, ser remunerada, ter uma atividade, quem sabe, de lazer ou de conhecimento, ou de turismo, que seria muito bom, mas esses tempos curtos podem prejudicar, eu acho, que um conhecimento mais 360 graus. Então, eu acho que esse é o principal problema. Eu visitei uma instalação do Senai, no Tatuapé, que faz cursos profissionalizantes. Uma maravilha de estrutura, está tudo pronto lá para que as coisas aconteçam. Sabe qual é o problema, Keila? Não tem aluno. Aluno, verdade. O cara, não, mas você pedreiro, amigo, um pedreiro está ganhando R$8.000 por mês. A indústria da construção civil em São Paulo está chamando gente mais velha, com uma carga horária um pouquinho melhor, para fazer um revestimento, as coisas mais leves, que não tem o volume de profissionais necessários. É verdade. Né? Eu tenho um neto que está morando na Itália, que queria ser professor, mas percebeu que era muito travada a coisa. Ele tem um conhecimento humanístico maravilhoso e estava falando com a mãe. Ela falou, por que você não faz um curso técnico? Isso é culpa da minha mãe. A avó, ele dizia, a bisavó deles dizia o seguinte, você não precisa fazer faculdade para ser feliz, você precisa ser feliz no trabalho que você fizer. É a melhor coisa. E ele pegou isso e me jogou na cara. Meu avô, não precisa fazer faculdade. Sabe o que ele vai fazer agora? Um curso de soldador. Olha só. Sabe quanto ganha um soldador na Europa? O salário mínimo na Europa, nos países ibéricos, é 800 a 1.000 euros. Um soldador começa com 2.500 euros e na Noruega ganha 9.000 euros por mês. Ganha mais que médico. Olha só.
Então, essa coisa que nós temos vivendo aqui no Brasil, a dificuldade de conseguir qualificar. Quantos cursos de turismo nós tínhamos? Chegamos a ter 600. É verdade. Uma inflação não foi bom para o mercado. Não. Está cheio de gente que fez um curso, gastou mais de faculdade do que foi remunerado depois. Isso foi um desequilíbrio. Exato. Tá? E eu acho que a gente tinha que isso os conventions podem fazer, que é valorar aquelas coisas gostosas que é trabalhar em turismo. A gente precisa fazer um pouco de glamour. Olha, para poder atrair. Você foi pro Royal e ficou anos. Por quê? Porque você se sentiu bem ali. Sim. Você estava satisfeita Sim. em estar ali. Isso eu acho que é um pouco culpa do empresário que podia se valorizar um pouquinho mais. Não é questão de salário, salário é bom, salário é ruim, isso é outra coisa, situação de mercado. Mas a gente precisava voltar que o turismo tivesse um pouco mais de mostrar, olha, você vai viver bem, você vai conhecer um monte de gente, você vai aprender... Os valores agregados, né? Isso, bem colocado. Acho que os valores agregados. E com certeza eu fui privilegiada de ter essa oportunidade no início de carreira com o Grupo Royal Palm em Campinas, que foi fantástico, assim, realmente tinha toda a estrutura que eu precisava, investiam na qualificação, então eu fui, vamos dizer assim, eu fui bem abarcada, né? E aí só me inspirou a buscar mais qualificação, a me desenvolver. E uma coisa que eu acho muito interessante da gente falar, já que a gente está nesse ponto, é como o turismo ele é generoso nesse aspecto de formações, né? Porque como ele é multidisciplinar, então hoje eu vejo muitos dos profissionais, principalmente os gestores de destinos, como os executivos dos conventions, com formações diversas, e aí que elas se complementam, né? Então, a gente hoje, dentro desse nosso mercado, um profissional do marketing é interessante, um profissional de relações públicas, o próprio, obviamente, profissional da área da hospitalidade, né? O gestor hoteleiro, o turismólogo, sempre fundamental também, mas é uma co-construção, né? Então, é um segmento que ele consegue abraçar várias outras especializações, né? Então, eu acho que a gente realmente, acho que ficou uma dica do Armando, Keila, da gente pensar numa campanha de valorização do profissional do turismo. É verdade. Né? Por que é bom ser um profissional do turismo? Né? Com que a gente contribui, né? Eu acho que isso é uma excelente dica. Eu fiz comunicações, sou FAAP, primeira turma, 1971. Ainda nos reunimos de vez em quando. Às vezes de uma forma mais etílica e tal, mas sempre tem uma reunião. O Edgar Morin veio para cá, nosso convite, em 69, 70, não lembro bem o ano, e para nos ajudar a fazer um currículo mínimo, que a gente tinha uma dificuldade. Você tinha o curso da USP, o da FAAP. O da USP era um curso mais técnico, você aprendava a operar, e a FAAP queria fazer um curso para dirigentes de comunicação e de relações públicas e tal. E ele falou, no final da coisa dele, ele tinha acabado de casar, ele gostava de casar, ele casou uma opção de vezes, casado com uma moça muito bonita, e veio passear aqui, deixamos ele no Rio um pouco, aí ele veio para São Paulo, ele falou, gente, é simples a solução de vocês. Vocês têm que ser um especialista em generalidade. Ótimo, é isso mesmo. Mas, quando você está falando do destino, eu queria fazer uma ressalva. Os profissionais de turismo do destino, na minha leitura, eles têm que ter um requisito a mais. Eles têm que ser especialistas no seu destino. Porque cada destino é uma competição entre destinos e ele precisa conhecer mais daquele. Com certeza. Eu não Conhecimento muito, técnico, principalmente, né, Sr. Armando? Ele tem que ser o primeiro embaixador, né? Eu sei fazer um receptivo, mas você sabe fazer um receptivo neste destino? Isso. Com esta mão de obra, Sim, com essas características físicas e tal. Esse lado humano, porque a gente trabalha com pessoas, esse lado humano, para mim, e ele não é dado em escola. Eu acho que aí vai de aprender a viver o turismo. Sim, ele tem que realmente ser um expert naquele destino, né? Para poder ter capacidade de fazer conexões rápidas para atender a necessidade do cliente ali. Ele apresenta uma necessidade, ele já rapidamente sabe aonde está a solução,
qual é o fornecedor que melhor vai atender aquele perfil de demanda, em que lugar aquela experiência que ele está pensando vai conseguir ser realizada. Realmente, isso é o maior diferencial mesmo. E para conseguir o fornecedor, tem que ter um convention forte. Isso. Tem que reunir esses caras com a mesma leitura. Exatamente. Tem que ter essa leitura comum de servir. É meio o slogan do Rotary, né? Servir, né? Mas o destino tem que servir aquele que é o seu visitante. Sim. Exatamente. Então, acho que é isso, né? Quero isso, agradecer. senhor Armando, muitíssimo obrigada mais uma vez pelo senhor estar aqui conosco nesse episódio. Foi uma satisfação enorme poder adquirir mais conhecimento com a tua experiência aqui nesse episódio, né, Rose? Com certeza. Eu também quero expressar meus agradecimentos. É sempre conversar com a senhora, é sempre aprender. E também a gente leva uma injeção de ânimo aí, que o senhor é um entusiasta e Sim, com certeza. do nosso Sou um trabalho. Eu que queria agradecer a oportunidade. Eu sou um fã da filosofia do Convention Bureau, porque o Convention Bureau é uma forma de você agregar um interesse comum. E essa leitura do interesse comum é muito difícil entre empresários. Não tem empresário bonzinho, não conheço nenhum, né? Então, vamos dizer assim, ao mesmo tempo todos são ótimos. Mas essa integração, eu acho que ela flui muito bem num Convention Bureau, porque o jogo é claro, se é sócio, você vai ser chamado a todas as vezes, você vai participar, quer fazer isso, não quer fazer isso e tal. O jogo é claro, e esse jogo claro na atividade empresarial, eu acho que o que fez o turismo interno brasileiro crescer muito foi os 52 conventions que a gente tem. Quando eu comecei, que ele era Rio e São Paulo, Sim. Era o Paulo Seniz e o Aristides. Exato. Só tinha os dois para conversar. Hoje nem conheço mais todo mundo, é um monte de gente boa. E a competição, ela está bonita. Ela não saudável, é agressiva. Né? Você falou bem, é o saudável. E os eventos que são feitos mostram que todo mundo tem um valor aqui e um valor ali. E a opção do visitante, ela está muito boa. Ele pode escolher muitas coisas no turismo interno, e a pandemia provou isso. A primeira explosão que nós tivemos pós-pandemia foi o turismo interno. Tinha gente que estava aqui, deu uma respirada e aí deslanchou e cresceu muito. Áreas de parques, por exemplo, o que aconteceu com o parque, a gente tinha, né, aquele mesmo parquinho também. Hoje não, hoje tem um monte de gente. Eu não sou chocolatra, mas eu tô louco para ver o Parque do Chocolate lá, porque nunca na minha cabeça eu pensei que alguém ia fazer um parque de chocolate. Sim. Já que o cara entende de chocolate, ele fez um parque de chocolate. Isso eu acho genial. Verdade. Maravilha. Maravilha, senhor Armando. Mais uma vez, muito obrigada. Rose, muito obrigada também. Eu que agradeço. E vamos para o próximo episódio, então, gente. Muito obrigada.